Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs, reunidos nos diferentes países que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e diferentes meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 27 de junho deste ano 2025, nós temos como tema a bênção sacerdotal, que foi pregada pelo Dr. William Soto Santiago na quarta-feira, 17 de setembro de 2008, em Torreón, Coahuila, México. Ele nos leu a escritura, Números capítulo 6, versículo 22 ao 27, onde nos diz: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos. Aqui à direita, nessa Bíblia, ele escreve Arão, Cristo, e seus filhos, a igreja. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aqui nesta outra Bíblia desenha uma estrela de Davi, aí à direita, a bênção sacerdotal. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz no livro das Eras, editado neste é na página 373. Aqui no vermelho é a 377. Nos diz o reverendo William Branham: Jesus está nos dando essa descrição de si mesmo com relação à última era. Os dias de graça estão por terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente século 20, e nos disse todas as coisas concernentes a estas eras. Antes de que ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria deidade, benigna e suprema. Esta é a revelação final de si mesmo. E desenha a estrela, uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular, onde diz a revelação de si mesmo. Aqui no azul, no vermelho, desenha uma pedra angular e as eras à direita, e sublinha bastante aí onde diz é a revelação final de si mesmo. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa que não muda, significa o selo de Deus. Em cima, no vermelho, aqui ele escreve, na margem de cima ele escreve, Amém é igual assim seja. E à esquerda, aqui no vermelho também escreve à esquerda para cima, o Amém é igual, o selo, a segunda vinda do Senhor. O Amém é igual, o selo, a segunda vinda do Senhor. Quero que note agora, para que veja algo muito precioso e formoso. Disse que essa é a revelação do tempo final, a revelação de si mesmo. Quando o dia da graça termine, então dentro de pouco tempo começará o milênio. Não é? Aqui à direita, no azul, ele escreve milênio. Quem se abençoar na terra no Deus da verdade, em cima ele escreve do Amém, se abençoará.
E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Ele escreve em cima de verdade, amém. Pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Aqui neste livro azul, aí embaixo, desenha uma pedra angular, as eras e um olho na pedra angular e escreve o selo de Deus. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Isto é a Nova Jerusalém. Isso que lemos de Isaías 65, 16 ao 19. Isso é a Nova Jerusalém. Isso é o milênio. Mas ao nós entrarmos no milênio, ouça você o que ele diz sobre ser um certo tipo de Deus. Versículo 16. Quem se abençoar na terra, no Deus de verdade se abençoará. Sim, isso é correto. Mas a tradução mais correta é Deus do Amém. Aqui no vermelho à direita ele escreve o amém. Na margem à direita, para baixo, escreve o amém. Ao invés do Deus de verdade, o leremos assim: aquele que se abençoar na terra no Deus do amém, se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus do amém, jurará, porque as angústias primeiras serão esquecidas e serão cobertas dos meus olhos. Aleluia. Aqui está o Senhor do Antigo Testamento, Deus do amém. Aqui está o Senhor do Novo Testamento, Deus do amém. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Aí está de novo. O Senhor do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação mais detalhada do único e do mesmo Deus. Cristo não desceu para se dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Aí à esquerda ele escreve: Jesus revelou o Pai. O anjo revela Jesus. Apocalipse 1, do 1 ao 3. À esquerda, escreve isso: Jesus revelou o Pai, o anjo revela Jesus. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Ele nunca falou de dois deuses, ele falou de um Deus. E agora, nessa última era, regressamos à revelação principal, à revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. À direita, aqui no livro azul, desenha aí 3 círculos. Há um só Deus e o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do amém. Ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele o fala e assim fica. Ele fala e assim fica. Ele faz e para sempre é feito. Ninguém pode tirar ou agregar ao que ele diz. Assim seja. Amém. Assim seja. Você não está contente porque serve um Deus deste tipo? Você pode conhecer sua posição exata com Ele, em qualquer tempo e todo tempo. Ele é o Amém de Deus e não mudará. Aqui no vermelho, à direita, para baixo, escreve em 2 frases: você pode conhecer sua posição com Deus. É importante conhecer a posição de cada filho e filha de Deus em cada era, ou dispensação que a pessoa está vivendo. Eis que diz o amém. Eu gosto disso. Significa que o que diz é final. Aí à esquerda, no vermelho para cima, ele escreve o Evangelho do Reino. E em cima de que diz final, ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6 e Apocalipse 11.
significa que o que ele disse à primeira era e à segunda era e a todas as eras sobre sua igreja verdadeira e sobre a videira falsa, tudo é exatamente a verdade, não mudará. Significa que o que começou, significa que o que ele começou em Gênesis, o completará em Apocalipse. Tem que fazê-lo assim porque ele é o Amém. Assim seja. Embaixo, na margem baixa, escreve o que começou em Gênesis, o completa em Apocalipse. Tem que fazê-lo assim porque ele é o Amém. Assim seja. Agora podemos ver de novo porque o diabo odeia os livros de Gênesis e Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que esta prevalecerá. Por isso é que em cada era e em cada dispensação, vemos essas duas sementes e a semente do maligno do diabo odeia esses dois livros cada vez que se falam e se tocam nesses temas, os quais perturbam o que é o começo dessa queda e o que ele começou ali, ou seja, se destampa tudo, porque se demonstra quem foi quem começou com tudo, o mal, e vamos dizer todas as coisas que não estão conforme à vontade do Senhor. E o Apocalipse, sua destruição. Agora continua dizendo, ele conhece como será o seu fim e como luta contra isso. Mas nós estamos do lado vitorioso. Nós, quero dizer com isso somente os crentes da sua palavra. Estamos do lado do Amém. E nós somos esses que estão do lado da sua palavra porque somos os crentes. O incrédulo, pois, não vai estar do lado da palavra, sempre vai estar combatendo e contra a palavra. Agora vejam nessa mensagem intitulada O Anjo com a Bênção, que foi pregado em 22 de janeiro de 2006 em Goiânia, Brasil, diz o Dr. William Soto. E agora, o anjo com a bênção, o anjo de Apocalipse 7, trará bênção para 144 mil hebreus. Esse anjo estará manifestado sob o ministério de Elias, estará manifestado na terra em carne humana, e através de carne humana chamará e juntará 144 mil hebreus. Como é que juntará os 144 mil hebreus? Deus, através desse instrumento, desse véu de carne, ou seja, de carne humana, o qual através dele estará realizando essa obra, vem? O qual já está se realizando todo esse trabalho. Agora continua dizendo, atrás desse véu de carne que terá, estará este anjo com o selo do Deus vivo. E estará esse anjo que o ordenará aos 4 anjos para que não venham vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Ou seja, não venham guerra sobre povos, nações e línguas, não venham guerra sobre o mar, que são povos, nações e línguas, não venham guerra sobre as árvores, que são nações que, como Israel, foram restauradas e são unidas ao povo hebreu. Não venham guerra sobre o povo hebreu. Não venham guerras sobre coisa verde alguma. No livro dos selos, na página 453, nos diz o reverendo William Branham, e vamos ter aqui este outro também aberto. 453. Diz onde começa. Agora notemos nestes judeus, eles estavam cegos e não era assunto deles que pudessem mudar, porque Deus assim o tinha feito, e assim será com eles até a era quando chegar o profeta prometido. E escreve em cima aí, a era da pedra angular e seu mensageiro. Vejam até onde eles iam estar cegos até que chegue a era, e que era a era da pedra angular.
e seu mensageiro. Aí escreve aí em cima, a era da pedra angular e seu mensageiro. E assim será com eles até a era quando chegar o profeta prometido. Podem enviar missionários e quantas coisas mais, mas Israel nunca será convertido até que cheguem estes dois profetas. E isso será depois do rapto da igreja gentia. Agora, aqui à direita desenha uma pedra angular, ou seja, até que tenha se completado a igreja sob a dispensação da graça, onde se estava construindo também o lugar santíssimo. Mas vejam vocês que ao final dessa dispensação, quando se fechou, aí houve o chamado a subir a essa era de pedra angular e é fora da dispensação da graça, ou seja, fora da manifestação do Senhor durante essa dispensação como Cordeiro de Deus, que ele então se torna o povo hebreu, mas já a igreja noiva está na pedra angular. Subiu a pedra angular. E isso não ocorre, e não ocorreu na dispensação da graça. Não ocorre numa era gentia. Tem que ocorrer numa era judaica. Por isso é que diz, isso será depois desse rapto para cima, que é a era da pedra angular. Vem o simples que é tudo. É tão igual como foi impossível para a era do bezerro poder receber a chamada do leão. Agora, vamos ir um pouquinho antes. Depois vamos ler essa página dos selos onde diz que acontece isso antes da grande tribulação. Consequentemente, vocês podem ver que não se refere ao rapto literal da ceia das bodas do Cordeiro. Aí se refere ao rapto espiritual, a era da pedra angular. Para deixar essa nota aí, é igual como foi impossível para a era do bezerro poder receber a chamada do leão, porque Deus disse em sua palavra que tinha saído o espírito do bezerro, e depois nas eras dos reformadores saiu um homem. Veja o que eu digo, somente isso podiam receber nessa era, e por agora eles estão cegos. Mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios. Aí em cima diz a oitava era, a da pedra angular. Mas vem a era quando terá chegado o final, e aí em cima é que escreve a oitava era, a da pedra angular. Mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios. Vejamos como uma árvore. As raízes foram judias. Depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados. A árvore de oliveira silvestres e agora está produzindo seu fruto. Mas quando essa noiva gentia é cortada, como eu falei na mensagem, a árvore da noiva, e ela é levada à presença de Deus, Deus então colocará aqui de um lado os gentios incrédulos, as virgens fátuas, que ficaram e enxertará de novo os judeus. Aí à direita para cima em duas frases escreve: as raízes foram judias, e a árvore noiva termina com judeus na copa. As raízes foram judias e a árvore noiva termina com judeus na copa. Assim o prometeu fazer, mas até que chegue esse dia, em cima ele escreve o oitavo dia, pois quem sabe para onde vai, ele está bem. Quem não sabe, está tropeçando nas trevas. E então será quando os judeus serão convertidos nessa era. E escreve a oitava era. Onde é que seriam convertidos os judeus? Na oitava era, ou seja, na era da pedra angular. Por isso não foram convertidos em nenhum dos mensageiros, porque se estava vivendo na dispensação da graça. É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção da promessa, cada um receberá Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. Vem e escreve aí as 7 eras, em cima de durante o tempo dos gentios. Escreve as 7 eras. Aqui no azul serão convertidos nessa era. À direita ele desenha uma pedra angular e em cima escreve Apocalipse 11, do 3 ao 19, 7 do 1 ao 17, 14, versículo 1 e 12 do 1 ao 17. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo.
de Apocalipse 11, Apocalipse 7, Apocalipse 14. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo. Vem. É como foi nas diversas eras da igreja sob o poder da unção da promessa. Cada um receberá Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. Agora vejam nesta mensagem que foi Sonhos e Visões de William Marion Branham, que foi uma atividade assim como de vigília pregada em 24 de dezembro de 1991 ao 25 de dezembro de 1991 em Cayey, Porto Rico. Diz ele aí, vejam vocês uma coisa, quando perguntam ao irmão Branham, e vamos ir à página 50 do livro de citações, onde nos diz, página 50, parágrafo 436, vejam aí, diz, não veem vocês como é isso? As pessoas hoje esperam que alguma coisa grande vai sacudir em breve o mundo inteiro e tudo. Isso não é escritural, não, senhor. A coisa seguinte em ordem é a ida da igreja. Leia nas eras da igreja e veja que todas essas outras coisas que tomam lugar é durante o tempo da cerimônia do seu casamento, quando a igreja está em glória. Deus retorna de volta com maravilhas grandes para realizar milagres e coisas internacionais pelos judeus, de nenhuma maneira para a igreja. Em cima ele escreve, aqui no livro de citações, Moisés e Elias e os milagres. Agora veja o que diz o irmão William, referente a isso. Diz, vejam vocês uma coisa, quando perguntam ao irmão Branham, a igreja terá um ministério onde se verão maravilhas e sinais e todas essas coisas, ele diz não. Isso vai ser para os hebreus. O que tem que estar esperando é a vinda do Senhor. Agora vejam na página 136 do livro de citações, parágrafo 1208, diz a noiva antes que venha, Jesus, terá ela todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, e assim sucessivamente, como na chuva tardia, ou é essa chuva tardia para os 144 mil judeus, terão todos os ministros isso? Ou só estamos esperando a vinda? Agora, a chuva tardia, 144 mil judeus? Não, isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Somente devemos esperar a vinda do Senhor. Só esperem, guardem suas lâmpadas endireitadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Somente guardem-se prontos, sejam prontos, sejam doces e vigiando. E aí ele escreve embaixo, aí nesse parágrafo, aí embaixo, a visão da carpa e os milagres. E em cima ele escreve, os milagres com Moisés e Elias. Agora ele continua dizendo aqui, ou seja, não um ministério assim como viram o irmão Branham na dispensação da graça. Não verão novamente isso na dispensação da graça. Viram? E isso não ia voltar a se repetir na dispensação da graça, isso era na dispensação do reino. Agora vejam na página 4a, parágrafo 36, diz, ele disse, tu fizeste justo o que disse que não fizesse, em pé na plataforma, tentando explicá-lo e dizendo às pessoas, eu te disse que mantivesse para ti. Ele disse, olha o que fizeste. Olha as personificações carnais que levantou, vem? E eu ouço pessoas dizendo, irmão Branham, o Senhor me deu um ministério, provavelmente você adquiriu mais para ele. Sim, mas simplesmente assim não. Nunca será enquanto eu estiver sobre a terra. Ele me disse que, no princípio, nunca seria.
Vejam, vem, enquanto eu viva, vem sob esse ministério, não voltaria a ocorrer isso, nem sob a dispensação da graça, mas que seria sob a dispensação do reino, sob um novo ministério. Agora ele me disse, aquilo eu ouço pessoas dizerem isso, eu sei que está mal, mas eu não quero como dizer isso a eles. A direita para cima ele escreve, enquanto estiver, não enquanto estiver na terra. E também em cima escreve a visão da carpa, as duas etapas. E escreve, não digas nada. Eu te disse que mantivesses para ti e não dissesse nada e não dissesse a ninguém, nem pregasse. Agora, aí continua dizendo, aqui estou em Sonhos e Visões de William Branham. Não verão novamente isso na dispensação da graça. E, no entanto, fala da visão da carpa, onde se verão essas coisas. Na visão da carpa, ele fala dessas coisas porque pertencem a outra dispensação, a dispensação do reino, que é a dispensação que opera para os escolhidos entre os gentios e opera para os escolhidos dentre os hebreus, que tem a promessa de receber o evangelho do reino. Tão simples assim, vem? Agora continua dizendo aqui onde paramos, no livro dos selos, na página 453. Continua dizendo, agora, estou embaixo na 453 embaixo. Agora, podemos ver que tipo de mensagem estes dois profetas de Apocalipse 11 trarão. Podemos ver claramente o que farão, porque durante esse tempo, os 144.000 predestinados recebem o selo de Deus. À esquerda para cima ele escreve, o selo de Deus o recebem os 144.000. Vamos ler agora no 7º capítulo o que encontramos entre o 6º e 7º selo. E depois dessas coisas, depois destes selos, foi aberto o 6º selo, qual foi o tempo da tribulação. Em cima ele escreve, depois dessas coisas. E à esquerda, Apocalipse 4, versículo 1. Todos entendem? Foi aberto o 6º selo, e aí deu começo à tribulação. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 ângulos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. E vi outro anjo subindo do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Não a noiva, mas os servos. Não os filhos, mas os servos. E Israel sempre foi o servo de Deus. A igreja são filhos por nascimento. Israel são seus servos. Notem em qualquer lugar, e assim é. Abraão foi seu servo. Nós não somos servos, mas filhos e filhas. Em cima, ele escreve aí em cima, no vermelho, na margem em cima, a noiva, traça os filhos. Israel, um traço, os servos. E eu vi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, do anjo com a bênção, continua dizendo, agora há um escrito, vamos antes de continuar, há um escrito no livro de citações atrás, onde ele nos diz, vamos ver se conseguimos aqui, de que tudo isso ocorre fora da dispensação da graça. Em uma parte de notas, vejam, escreve, os grandes milagres são para a era hebraica. Aí em cima ele escreve, na dispensação do reino.
com Moisés e Elias, e não para a igreja gentia. E uma flechinha aí desenha uma pedra angular, uma flecha para a pedra angular. Os grandes milagres são para a era hebraica, com Moisés e Elias, e não para a igreja gentia. Ou seja, não para a dispensação da graça, a qual já está fechada. Continua dizendo aqui nosso irmão William: portanto, este anjo de Apocalipse 7 também está ligado ao ministério que operará a favor das virgens insensatas, que é a multidão que ninguém podia contar. Portanto, o ministério deste anjo não somente causará impacto com o povo hebreu, mas que causará impacto também com o cristianismo completo, tanto com as virgens prudentes como com as virgens insensatas e com o povo hebreu. E causará um impacto grande neste planeta Terra. Causará um impacto grande sobre toda a humanidade e no meio da humanidade. Na página 351 dos selos, nos diz o reverendo William Branham, página 351. Diz, este sexto selo é quando Israel recebe a mensagem do reino por meio dos profetas de Apocalipse 11. Recorde, Israel é uma nação, um povo. Eles são os servos de Deus. E quando Israel der o passo de entrada ao reino, isso terá um caráter nacional. Em Israel, durante a era do reino, será quando o filho de Davi se sentará sobre o trono. Por isso, foi que aquela mulher em Mateus 15, 22 clamou: Filho de Davi. Aí à esquerda ele escreve dispensação do reino, e desenha uma pedra angular e as eras à esquerda. E aqui no livro vermelho à esquerda para cima ele escreve sobre o trono, Filho de Davi. E também em cima desse parágrafo começamos, onde diz, recebe a mensagem do reino, escreve mensagem do rei. Por isso foi que aquela mulher em Mateus 15, 22 clamou, Filho de Davi, porque Deus jurou a Davi que ele levantaria seu filho que tomaria seu trono e seria um trono perpétuo que não teria fim. Salomão foi o tipo quando edificou o templo, mas Jesus disse aqui que não ficará pedra sobre pedra. Mas o que é que está procurando dizer aqui? Que ele mesmo ia regressar. Quando irás regressar? Respondeu, essas coisas aconteceram antes do meu regresso. E aqui estamos vendo essas coisas. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Quando virmos um homem, um profeta, tendo a ver algo com o povo hebreu, e o povo hebreu escutando, recordem o anjo com o selo do Deus vivo, que sob o ministério de Elias manifestado por quinta ocasião, estará no meio do povo hebreu, mas antes estará no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e consequentemente, o ministério do anjo com a bênção terá a ver com o cristianismo, e terá a ver com o judaísmo, e terá a ver, consequentemente, com a nação hebraica e com todos os gentios. Recordem que a terceira etapa é para a igreja noiva, é para as virgens fatos, é para os perdidos e também, consequentemente, para os 144 mil. E como Jacó se agarrou do anjo e não soltou, até que recebeu a bênção dele, que foi a bênção de Deus através do seu anjo, o povo hebreu não soltará este anjo, até que receba a bênção e sejam chamados e juntados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Na mensagem em sua presença, nos diz o reverendo William Branham ali, na página 18, vejam, diz,
Quando penso na África, Índia e ao redor do mundo, milhões de pagãos gritando e chorando por misericórdia, e quem irá? Não dar-lhes um tratado, mas para trazer-lhes a Jesus Cristo. Alguém em sua presença como Moisés, quem podia descer ali? Aí à esquerda desenha uma estrela de Davi e mostrar uma liberação verdadeira. E à direita desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular. Não fazê-los unir-se a uma igreja ou apertar as mãos e ter um credo, mas levar liberação às suas almas. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Algum homem piedoso e bom. Se Isaías confessou seus pecados e foi limpo, depois que Jacó lutou toda a noite em confessar seus pecados, recordam vocês o lugar onde ele esteve? Foi chamado Peniel. 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 A palavra Peniel em hebraico significa o rosto do Deus Todo-Poderoso. À direita ele escreve rosto, cara a cara. Jacó, o pequeno manhoso, tinha fugido todo, seu nome era Jacó, que significa suplantador. Isso é um enganador, que tinha corrido de Deus todos os dias da sua vida. Mas quando uma vez entrou na presença de Deus em Peniel, diante do rosto de Deus, ele se agarrou de Deus e não quis soltá-lo. À direita ele escreve Peniel numa pedra angular, nas eras. Deus, necessitamos mais Jacós. Ele se agarrou do rosto de Deus na presença de Deus. Ele ficou até a saída do sol. Deus disse, me deixe ir porque o sol está saindo. E ele ficou no rosto de Deus, diante do rosto de Deus até a saída do sol. Mas este foi justificado e salvo. O sol. Oh, que coisa grande foi isso. Agora, saber que ele tinha lutado desde o princípio até o fim, que ele tinha visto sinais de Deus, ele teve sonhos sobre Deus, mas isso foi um tempo que ele esteve no rosto de Deus, na presença de Deus. E aí à esquerda desenha uma pedra angular e uma pedra para baixo, ou seja, formando uma estrela de Davi. E as eras... E à direita uma estrela de Davi também. Pense nisso, amigos. Agora, enquanto nos apressamos, na presença de Deus o homem é mudado. Jacó foi mudado. Agora ele podia caminhar com Deus. Sim, ele era um homem diferente do que foi quando subiu ali. A batalha agora passou. Sim, Senhor, ele começou a edificar um altar. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. Ele não tinha costume de construir altares, vocês sabem. Mas eu lhes digo, quando a pessoa entra na presença de Deus, você quer edificar um altar em alguma parte, você quer encontrar algum lugar onde você possa orar. Ele edificou um altar. Ele foi limpo. E Deus tinha ganho. E Jacó foi mudado de Jacó, suplantador, a Israel, um príncipe tendo poder com Deus. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Isso é o que aconteceu com Jacó. O suplantador, o enganador, o injusto, o ímpio, o enganador, enganou seu irmão, furtou, roubou a primogenitura que era de seu irmão, usou uma maneira suja de fazê-lo, um tal enganador. Ele enganou seu sogro em colocar varas de álamo, fez bezerros liçados quando as vacas sendo prenhas iam ali e olhavam, e as ovelhas viam essa vara liçada e produziu gado listrado. Deram marcas de nascimento. Um enganador, enganando o seu próprio sogro. Ele enganou sua mãe, enganou seu pai, enganou seu irmão. Mas quando ele uma vez chegou ele era um manhoso. Ele estava correndo por toda a parte onde ia, sempre fugindo de Deus. Ele estava fugindo do seu irmão, mas quando ele entrou na presença de Deus, ele reconheceu que era um pecador. O que ele fez? O que ele fez? Ele viu sua oportunidade, ele se encontrou com algo que nem pensou antes, e ele ficou ali, até que todos os seus pecados desapareceram. Oh, glória a Deus! Oh, vá! Deus o agarrou em sua própria presença. E desenha aí uma estrela de Davi à esquerda. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William.
Mas o cristianismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo também verá este anjo e não soltará, até que receba a bênção da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. O anjo com a bênção. Nesse anjo com a bênção, encontramos que vem toda a revelação divina da palavra de Deus, correspondente a este tempo final. Este anjo vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. Neste anjo vem a manifestação do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. Portanto, este é o anjo com a bênção para o cristianismo e com a bênção para o judaísmo. Este é o anjo com a bênção para os gentios e com a bênção para os hebreus. E este anjo deve aparecer neste tempo final no meio do cristianismo, na era da pedra angular, depois que as 7 eras da igreja transcorreram, e deve aparecer também no meio do povo hebreu e estará falando ao povo hebreu. E o povo hebreu estará escutando, e o povo hebreu verá que é real. E se agarrará desse anjo como Jacó se agarrou do anjo de Deus durante aquela noite e não soltou, até que recebeu a bênção de Deus através do anjo, o qual ocorreu quando raiava a alva. Porque recordem, não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Agora vejam, isso nos fala o reverendo William Branham na página 358 e 359, onde nos diz, aí, o reverendo William Branham diz, notem agora, notem que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Assim é também com Israel. Jacó significa Israel, porque seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, a mentira e de outras maneiras, porque a ele não lhe importava de onde vinha, nem de quem era, mas depois começou a regressar à sua terra porque tinha esse desejo, e no caminho se encontrou com Deus e seu nome foi mudado. Mas nesse tempo ele estava muito preocupado, porque temia Esaú, quem o estava perseguindo. Aqui embaixo, no vermelho, ele escreve mudança de nome. E aqui à esquerda, começando esse parágrafo que lemos no azul, ele escreve o anjo e Jacó à esquerda. E aí embaixo, onde diz, mas nesse tempo ele estava preocupado porque temia Esaú, ele escreve aí Peniel, e do lado de Esaú escreve Roma aí. E note no dinheiro, igual como será neste tempo quando os judeus fizerem o pacto financeiro com Roma. Aí em cima ele escreve o pacto com Roma. Agora Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como também Roma não necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Escreve aí por Mussolini, Stalin e Hitler. Então Jacó lançou mão a algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu. Vejam o que nos dizia aqui, no que lemos, que o povo hebreu estará escutando e o povo hebreu verá que é real. Ou seja, um homem de carne e osso, real, mas nele está o Espírito Santo, o anjo com o selo do Deus vivo. Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços ao redor dele. E ali se manteve. Este anjo disse, tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. Aí, no dia ele escreve em cima, 7º milênio, e à direita para cima ele escreve o dia igual, o milênio. E à esquerda, para cima, também escreve algumas escrituras. Apocalipse 10, do 1 ao 7, 7, do 2 ao 7, 14, versículo 1, 19, do 8 ao 10. Também escreve 22, 6, 22, 16. E em cima ele escreve. Na margem também escreve em cima. O anjo é igual, Moisés e Elias.
E aqui no azul também escreve, onde diz tenho que ir, já está amanhecendo, aí ele escreve 6 a 7 a.m., isso já é na primeira hora da quarta vigília, e o irmão William no lugar disse que estavam nesse tempo, diz, estamos vivendo na última hora da terceira vigília, porque ainda estava a dispensação da graça quando ele estava. Mas Jacó disse, não vou te deixar ir, se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são 144 mil os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Por isso em cima ele escreve, o anjo é igual Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Vem porque nas eras no princípio do estudo estava lendo a parte onde diz que isso acontece quando a noiva já esteve no rapto, já subiu no rapto. Aí se refere ao rapto, à era da pedra angular. Porque isso acontece antes de começar a grande tribulação. Quão formoso! Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão, o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Aí nesse parágrafo que lemos, o último escreve Apocalipse 10, do 1 ao 7. Lucas 17, 30 e também em cima aí, 3 ao 7 e 7, versículo 2 e 14 e versículo 1. Todas essas escrituras têm a ver com esse anjo, a bênção de Deus e com o selo do Deus vivo. A bênção de Deus. Agora continua dizendo, e raiando a alva de um novo milênio e de uma nova dispensação para o novo reino, o reino do Messias, que será o reino de Davi sendo restaurado, raiando a alva, raiando um novo dia, uma nova dispensação e um novo milênio e um novo tempo para Israel e para a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo receberá a bênção da sua transformação e o povo hebreu receberá a bênção do chamado de 144 mil hebreus. E depois, a restauração do reino de Davi, que é a restauração do reino de Deus, e assim será, que o reino de Deus será estabelecido neste planeta Terra, no meio do povo hebreu. No livro das Eras, na página 34, vejam, nos diz, aqui, vamos ver no vermelho se é a mesma página. Deve ser porque, começando, e aí não varia muito, as páginas. É a 34 também, sim. Aí nos diz, mas note, outra vez, mas note outra revelação gloriosa nessa tipificação de José. Enquanto estava no Egito, foi-lhe dado uma noiva gentil, e por meio dela recebeu uma família de 2 filhos. Manassés, aí ele escreve judeus, e Efraim escreve em cima gentios. Ou seja, em cima de Efraim escreve gentios, e em cima desse parágrafo que começamos a ler, ele escreve Efraim, gentios, Manassés, 144 mil judeus. E aqui no azul escreve Cristo e escreve José. E também escreve Manassés e Efraim. Aí à esquerda, José pediu ao seu pai que abençoasse os 2 rapazes. Ele os colocou diante de Jacó, para que Manassés, o primogênito, estivesse à destra de Jacó, e Efraim à esquerda. Quando Jacó estava a ponto de abençoá-los, cruzou suas mãos, resultando na mão direita caindo sobre o menor.
José clamou: não assim, meu pai, este é o primogênito à tua direita. Mas Jacó disse: Deus cruzou minhas mãos. Aqui em tipo, vemos que a bênção que pertencia ao primogênito judeu, aí em cima ele escreve, também tipo de americanos, foi dada ao menor, o gentil. E em cima escreve hispânicos. Por meio da cruz, mãos cruzadas do Senhor Jesus Cristo, a bênção vem por meio da cruz. Aí à esquerda, para cima, em duas frases, ele escreve a bênção da primogenitura. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão fosse sobre os gentios em Cristo Jesus, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Gálatas 3, 13 ao 14. A bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios. Os judeus rejeitaram a cruz. Portanto, Jesus recebeu a noiva gentia. Agora vejam aqui. Num escrito ele escreve de um caderno: aos 56 anos, José recebeu a bênção de Deus através de Jacó. E passou a Efraim. E Manassés uma bênção menor. Em cima de bênção de Deus escreve da primogenitura. Aos 56 anos, José recebeu a bênção de Deus através de Jacó e passou a Efraim. Ou seja, a igreja e Manassés uma bênção menor. Agora vejam que aos 56 anos, também do ministério do nosso irmão William, vejam, ao 2019, começou seu ministério como em 63 por aí, ao redor de 63 ao 19, 2019 são 56 anos, e se foi. Aí, vejam como se cumpriu também as Escrituras, como se cumprem as Escrituras, e como aí estava colocando a bênção sobre José. Agora continua dizendo. Agora, voltando à história de José, se encontrando com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso, insistiu para que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não podia se aproximar, ou ele não podia se dar a conhecer diante deles. Ao fim e ao cabo trouxeram quem faltava, Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez arder sua alma. E quando o nosso José, Jesus, aí tem um escrito que, numas notas diz, José é igual a Jesus. Quando nosso José, Jesus, vier ao povo, que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à Palestina. Aqui à esquerda escreve ano do jubileu. Aqui à esquerda escreve ano do jubileu. A Palestina. Sua alma arderá. E o pequeno Benjamim tipifica os 144.000 israelitas de toda a terra que voltaram à Palestina para sua redenção. Ele escreve à direita. Ao lado de 144.000 ele escreve Benjamim. Quem, conhecendo acertadamente, o pequeno Benjamim tipifica os 144.000 israelitas de toda a terra que voltaram à Palestina para sua redenção. Eles estarão aí prontos para recebê-lo. E aí à direita ele escreve José. Quem conhecendo acertadamente a vida eterna. Eles dirão, este é nosso Deus, a quem esperamos. Então, verão aquele que trespassaram. E escreve à direita, este é ele.
E eles perguntarão, de onde vêm essas feridas tão terríveis? Como aconteceu? E chorarão e se lamentarão cada família por si, todos por si na angústia da sua tristeza. Porque aí, vejam, lhes será aberto a festa da expiação. Agora veja aqui, ele escreve em cima, Benjamim, um traço, 144 mil. José, um traço. Jesus, em seu anjo. Ou seja, que esse nome José Benjamim, aí está, tudo condensado. Agora, continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, o anjo com a bênção. Portanto, vigiemos o anjo com a bênção. E quando virmos, estejamos bem agarrados dele, nos agarrando bem da sua mensagem, que será a mensagem de bênção para o recolhimento dos escolhidos da igreja e para a transformação de todos os escolhidos, que estarão vivos da igreja e para a ressurreição dos mortos em Cristo. Sua mensagem será a mensagem da grande voz de trombeta, o qual será a mensagem da festa das trombetas. Vejam, é a mensagem da festa das trombetas sendo cristalizado neste tempo final. Portanto, vigiemos o anjo com a bênção, estejamos bem agarrados de Cristo, estejamos bem agarrados de Deus, e quando virmos esse anjo, recordaremos que Deus, através desse anjo, em Espírito Santo, estará se manifestando para nos falar e nos revelar toda sua palavra, todo o seu programa, e nos dar assim a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Volto a ler este parágrafo. Portanto, vigiemos o anjo com a bênção, estejamos bem agarrados de Cristo, estejamos bem agarrados de Deus, e quando virmos esse anjo, recordaremos que Deus, através desse anjo, em Espírito Santo, estará se manifestando para nos falar e nos revelar toda a sua palavra, todo o seu programa, e nos dar assim a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, a bênção tão grande que esse anjo, essa manifestação de Deus em Espírito Santo neste tempo final, está trazendo a igreja noiva que está viva, a qual está a ponto de ser raptada. E esse anjo é quem vem pela sua noiva. E aí é que os judeus verão e dirão, este é quem nós estamos esperando. A bênção sacerdotal. Nos colocamos em pé e deixamos assim imediatamente conosco. Neste tema, a bênção sacerdotal, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.